Bendito seja Deus, né, sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Pai, por estarmos enquanto igreja, podermos celebrar o Teu nome, podermos falar do nome de Jesus, Senhor, podermos nos alegrar em Ti, porque a nossa alegria, ela só está completa e ela só é completa, Pai, no Senhor. Obrigado, querido Deus, obrigado, Paizinho amado, porque o Teu amor nos envolve de tal forma que dele nós não conseguimos mais nos desvencilhar e nem queremos, Senhor. Nós queremos, Pai, nós queremos esse envolvimento, nós queremos, ó Deus, essa imersão, nós queremos essa profundidade, e é ela quem nos aproxima de Ti. Quanto mais buscamos a Tua face, quanto mais buscamos a Tua presença, quanto mais desejamos o Senhor, mais, ó Deus, podemos senti-lo perto de nós. E isso é amor, Pai. Esse amor incomparável, esse amor inconfundível, esse amor, Senhor, que tem o seu lugar exclusivo em nós, ó Deus, e o Senhor encontra cada um de nós em Ti também, Pai, de uma forma especial. Por isso, Paizinho amado, queremos fazer dessa noite uma noite de dedicação, de entrega, uma noite de envolvimento, uma noite, Senhor, de experiências em Ti, de vivências em Ti, que o nosso coração, Pai, esteja sensível à Tua voz e compreenda, ó Deus, a direção, Pai, que o Senhor está cuidando de nos trazer na noite de hoje, meu Senhor, para fazer valer o Teu nome, para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome. Ó Deus, assim estamos nós, como ovelhas, Senhor, que tem um pastor, o sumo pastor. O Senhor é o bom pastor, e nós, Senhor, nos alegramos, porque Tu és o nosso bom pastor, e nos sentimos, Senhor, acolhidos, abraçados, supridos, Pai, e apacentados pelo Teu coração. Muito obrigado, querido Deus, em nome de Jesus. Assim nos disponibilizamos em Tua presença, meu Senhor, completamente desnudos, ó Deus, das nossas convicções, meu Senhor, quem sabe, Pai, até das nossas debilidades, mazelas, para fazer, meu Pai, com que o nosso coração seja a primazia ao Senhor, seja como primícia, seja como prioridade, seja como melhor entrega, ó Deus, e melhor oferta ao Teu altar, em Teu altar, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, querido, nós já Te agradecemos por todas as coisas em nome de Jesus, amém. Como é que você está? Você está bem? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Você, sua casa, sua família, estamos em comunidade e nos alegramos porque temos como premissa dessa comunidade falar de Jesus, viver Jesus, compartilhar esse amor de Cristo que nos tem levado a experiências tão particulares, tão profundas e experiências tão vastas, né? Considerando toda a comunidade, Deus tem feito grandes coisas em nosso meio, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Eu trago da parte de Deus algo que eu sei que vai tocar o seu coração, que vai mover o seu coração, como tem movido o meu coração. O que a Bíblia nos ensina através da vida do profeta Isaías, do capítulo 43, versículo 18 e 19. Capítulo 43, versículos 18 e 19. Isaías 43. Eu creio na novidade de vida proporcionada pelo Senhor. Eu creio no novo de Deus, propício no Senhor. E Deus tem coisas novas a serem feitas e sendo realizadas em todo o tempo. Talvez seja a oportunidade da gente aguçar a nossa percepção para entender o que Deus está fazendo. Ele está fazendo algo novo. Tem algo novo de Deus hoje, eu creio nisso. Tem algo de Deus muito especial hoje, e o Senhor está nos proporcionando isso. Eu creio em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Eu creio. Glória a Deus, louvado seja Deus. Capítulo 43, versículo 18 e 19. Na minha Bíblia, tá? Vamos ler o texto que diz assim: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eis que porei um caminho
no deserto e rios no ermo. Você pode se assentar em nome de Jesus. Eu creio que Deus está falando à nossa geração, aos nossos dias, a cada um de nós, a palavra de Deus que se renova. E eu creio que Deus está falando conosco nessa noite, em semelhança àquilo que Deus tratou com Israel à época e em tempo em que escreveu o profeta Isaías. Mas quando a gente se refere aos escritos do profeta Isaías, um dos escritos mais respeitados, né, na tradição judaica, mas quando a gente vê a importância do significado disso, a gente vai entender, compreender isso pelo significado histórico da coisa, pelo momento histórico e naturalmente espiritual que vivia Israel, no momento específico em que esses escritos saíram ao coração do profeta vindo da parte de Deus. A gente está falando de coisa de 680, 700 anos antes de Jesus nascer em carne. E talvez você imagine assim, onde que Deus vai me tocar e vai produzir alguma coisa diferente na minha vida, no meu coração, através de uma mensagem que nasceu, ou de um texto que nasceu há 700 anos antes de Jesus nascer em carne. Se a gente entender as mesmas circunstâncias, entender o contexto em que Israel vivia, a gente entenderia, ou a gente vai de fato entender o que Deus está querendo dizer nesse texto, quando Ele diz, não se lembre das coisas que passaram. Não se lembre das coisas que passaram. Não considere as antigas. É fácil você entender o que Deus está tratando em relação a não se lembrar do passado, porque se lembrar é fácil. Lembrar de alguma coisa lá do passado é fácil. Entender o que Ele quer dizer com não considereis as antigas é o mesmo que Ele dizer assim, olha, não valide aquilo que você viveu no passado e talvez tenha sido algo até bom para você. Mas até qualquer coisa boa que a gente vive no passado, se a gente se apega a ela, vai acontecer, ou vão acontecer algumas coisas. E talvez algumas delas sejam extremamente nocivas à sua vida em Deus, o seu relacionamento com Deus. Quem sabe você se apega a alguma coisa tão importante, tão positiva do passado, que te leve à prática da idolatria. E talvez te faça apegado a esse episódio, a essa circunstância, e você esqueça quem realmente foi o Senhor. E foi o dono daquela situação que te fez vibrar, que te fez alegre, que te fez desfrutar desse momento de alegria, desse fluir de celebração, de satisfação. Mas até momentos bons podem nos levar a determinado tipo de comportamento que nos afasta da presença de Deus. Mas vamos imaginar então, porque quando a gente fala de não se lembrar das coisas passadas, normalmente a gente associa alguma coisa que foi tão ruim, a ponto de Deus dizer, esquece isso, mesmo porque o próprio Deus diz, eu lanço os vossos pecados nas profundezas dos mares e deles não me lembro mais. É como se Deus estivesse dizendo, olha, deixa o passado, e de fato esse texto traz um significado histórico, contextualizando com o momento histórico e o momento espiritual de Israel. Esse texto de fato tem uma relação direta a algo ruim que aconteceu com Israel e que Israel viveu. E que tem muito a ver com os nossos dias também, diz muito respeito aos nossos dias. Mas quando o Senhor diz, não considereis as antigas, Ele está dizendo, não valide aquilo que eu estou dizendo para você esquecer. Ei, guarde uma coisa, não valide aquilo que Deus te diz que é para ser esquecido. Aquilo que Deus te diz que é para ser esquecido, não valide isso. Não valide isso. E aí o Senhor continua dizendo, eu vou fazer uma coisa nova. Eu vou fazer uma coisa nova. Sabe, eu entendo de Deus que todo dia é um dia novo, é ou não? Não é? Todo dia é um dia novo. Aliás, nós estamos vivendo cada segundo novo. A gente acabou de atravessar um segundo novo e ele já se tornou velho. E ele está dizendo, não se lembre das coisas antigas. Já passou esse segundinho que passou nesse instante, que era novo e era inédito, se tornou velho. Mas Deus fez algo novo nesse segundinho. Esse segundo foi importante. E o recado de Deus, a instrução de Deus para todo o tempo esteja atento nas coisas que vão acontecer. Esteja atento e antenado nas coisas que virão. Não considere as coisas antigas, porque as coisas que passaram não podem ser mudadas. O que passou, diz um cancioneiro popular, e ele diz assim, o que passou, passou, não importa, ficou do outro lado da porta. Porque o Senhor faz novas todas as coisas.
Estamos sujeitos a tropeços, a erros, a pecados. E se validarmos as coisas erradas que fizemos, vamos deixar de olhar para frente e vamos deixar de construir uma história nova e diferente com Deus. Melhor que a gente olhe para frente e diga: Senhor, eu entendo que isso fala, Pai, de delito, fala de pecado, mas o Senhor não quer tratar com pecado. Diga-se de passagem que Jesus resolveu o problema do pecado há mais de 2000 anos atrás, quando ele foi para a cruz. O sangue vertido foi para resolver o problema do pecado. Agora nós estamos precisando saturar um assunto chamado arrependimento. Precisamos saturar um assunto que é o arrependimento. Não precisa se preocupar com o pecado mais. Entenda, o problema do pecado. Como solucionar o pecado? Estou me referindo a isso. Claro que você tem que se preocupar com o pecado. Vai pecar, né, irmão? Não estou dizendo isso. Entenda o contexto. A gente precisa se preocupar agora, já que o problema do pecado foi resolvido por Jesus na cruz. Eu preciso agora resolver uma outra questão. É me arrepender dos meus pecados e não me lembrar mais deles, e seguir naquilo que Deus chama de: eu vou fazer uma coisa nova. Eu vou fazer uma coisa nova. E aí eu vou me recordar, ou me recordaria de muitas passagens bíblicas de Novo Testamento, em que Jesus realizava milagre e dizia: olha, agora vai, não peques mais. Eu entendo que Jesus está falando exatamente esse texto, essa passagem de Isaías. Jesus está falando para cada um dos milagres. Jesus falou isso para cego, Jesus falou isso para coxo, Jesus falou isso para mulher adúltera, e Jesus em todo tempo dizia: vai, não olha mais para trás, porque agora eu estou fazendo uma coisa nova. E quando Jesus fala de fazer uma coisa nova, eu entendo que tem um pressuposto de fé muito importante. Porque se eu olho Jesus, se eu me encontro com Ele e entendo que a partir dali tudo fica do mesmo jeito, eu não conheci Jesus. Porque ninguém que conhece o Messias pode se manter na mesma condição, pode ser a mesma pessoa. Nós vamos entender que cada um dos milagres e cada uma das pessoas entendendo essa instrução de Deus, elas viveram algo novo, elas viveram algo diferente. Nós vamos lembrar da própria mulher, a adúltera, que ela passou a viver uma vida diferente, porque estava acontecendo algo novo, algo novo. Tem gente que aproveita a oportunidade, tem gente que a rejeita ou a perde. E a nossa vida, tão curta, tão passageira nessa terra, não pode, nós não podemos nos dar a esse direito, que direito horroroso esse, mas esse direito, quem sabe até de errar, de tropeçar. Não, vamos olhar para Jesus. Tem algo novo da parte de Deus, mas eu sei que se por acaso a minha natureza falhar, eu sei que se por acaso eu tropeçar, eu sei que vai ter uma mão estendida que vai me levantar e vai dizer: vamos de novo, vamos de novo. Eu não estou fazendo apologia à prática de pecado, mas quero dizer para você, quem sabe, talvez você tenha vivido um tempo tão ruim na vida, mesmo depois de ter colocado o seu coração diante de Cristo, mas por alguma razão, por circunstâncias diversas, você tem se afastado, tem esfriado. Talvez o que as pessoas querem incutir na sua mente é assim: mas você é uma vergonha, você é uma vergonha. Você envergonha o Evangelho, você envergonha Jesus. Eu vejo Jesus tendo um cuidado tão especial e diferenciado, a ponto dele dizer o contrário em nosso meio, dizer assim: olha, eis que agora eu faço uma coisa nova. Eis que agora eu faço uma coisa nova. Não olhe para as coisas do passado, não considere as antigas. E não olhar para as coisas do passado, não considerar as antigas, não é fazer vista grossa para aquilo que foi errado. É dizer assim: olha, tem algo novo de Deus. Tem algo novo de Deus. Eu não consigo falar sobre esse assunto sem lembrar do apóstolo Paulo. Porque talvez seja um dos melhores, talvez o melhor exemplo de alguém que fez tão mal à igreja de Jesus Cristo, a igreja primitiva. Foi tão nocivo, foi tão torpe a igreja primitiva, mas alguém que quando conheceu Jesus, de fato, ele sabia o que ele estava vivendo.
Ainda que ele fosse rejeitado, e ele era rejeitado por muitos judeus. Imagina um judeu que era perseguido, um judeu messiânico, alguém que cria em Jesus, tomando conhecimento de que Paulo era convertido. Olha como era difícil. Paulo teve um início de ministério muito árduo. O seu ministério como um todo, mas vamos combinar que esse início de ministério foi extremamente duro para ele. Por que razão? Porque era difícil as pessoas verem assim, quem é? Aquele cara que me perseguia. E a Bíblia diz que ele levava cativo quem confessava Jesus, quem era seguidor de Jesus Cristo, e ele os encerrava na cadeia, na prisão. Você acha que era fácil alguém olhar para Paulo e dizer assim, não, esse cara... Você quer dizer para mim que ele agora entregou sua vida para Jesus Cristo? Que ele agora prega o Evangelho? Mas eu vejo na vida dele, até pelo fato dele não ter desistido, combati o bom combate. Gente, ninguém fala que combateu o combate se não tiver combatido. Quem combate é quem está na guerra. Quem não está na guerra não combate coisa nenhuma. Mas ele diz, eu combati o bom combate. E eu gosto de ouvir essa passagem que fala do bom combate combatido, porque a nossa seara vai ser de combate em todo tempo. Em todo tempo. E nós vamos precisar reafirmar as nossas bases de fé diariamente, porque em todo tempo nós seremos afrontados. Agora fica tranquilo, a Bíblia diz, bem-aventurados sois vós, quando foreis provados. Coisa boa é crente ser provado. Crente provado consegue manter o padrão, o nível. Porque crente que não é provado acaba se acomodando. É natural. Mas quando a gente é provado, e a provação ela é contínua, o nosso padrão se mantém elevado em Deus. Você vai precisar se lembrar todo dia que você precisa dele. Você vai precisar todo dia. Sejam as condições que você estiver vivendo, sejam boas ou não sejam tão boas assim, você vai precisar lembrar que você precisa de Jesus todos os dias. Você vai deitar se lembrando que precisou de Jesus e que no dia seguinte você vai precisar da mão dele. Você vai se lembrar que você vai para o trabalho e vai precisar dele. Você vai se lembrar que você vai participar das refeições, dos seus momentos mais íntimos, mais próximos da família, de amigos, e você vai precisar dele, abastado ou não, alimentado ou não, com dinheiro ou não, tendo uma boa saúde ou não, você vai precisar dele. E da parte de Deus você vai precisar saber que todo dia tem algo novo. Eu faço algo novo, eu faço algo novo, eu faço novas todas as coisas. Quando o profeta Isaías é impelido pelo Espírito de Deus a falar com Israel, e o texto retrata exatamente isso, e eu volto a dizer, a gente está falando de um recorte histórico de 700 anos antes de Jesus nascer. Mas olha qual era a condição de Israel, a situação de Israel, uma Israel corrompida espiritualmente, uma Israel carregando o dolo e a vergonha de não conseguir se firmar em Deus, de não conseguir se estabelecer em Deus. E pode parecer samba de uma nota só, porque quando a gente estuda a Bíblia desde a criação, a gente vai perceber que Israel vinha caindo nos mesmos delitos, nas mesmas falhas. Ó Jerusalém, profeta Jeremias, por que deixastes de adorar? Lembra da música? O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Por que Jerusalém? O profeta Isaías está falando com Jerusalém, está falando com o reino de Judá, e questiona o reino de Judá por conta do comportamento. O livro do profeta Isaías tem uma parte desse livro profético para alertar Israel a respeito do comportamento, para trazer a Israel o senso do juízo. A mão de Deus vai pesar. Se coloca diante de Deus. Não viva uma vida fútil, uma vida desregrada. Não viva uma vida de qualquer jeito. Olha que eu estou dizendo que essa carta ou esses escritos foram direcionados para Israel. E parece tão atual. Irmão, não vivam uma vida desregrada. Não vivam uma vida de qualquer jeito.
Não viva uma vida afastado ou afastada da presença de Deus. Não viva uma vida dissociada do plano, propósito de Deus. Alinha o propósito. Alinhar o propósito é você dizer: Senhor, olha, eu até estou querendo andar por esse caminho, mas será que é o que o Senhor quer? Eu estou fazendo com que a minha vontade se submeta à vontade de Deus, a ponto de Deus dizer: não é isso que eu quero, ou Deus dizer: é exatamente o que eu quero. Mas alinha o propósito com Ele. E Judá estava vivendo um momento, Israel vivendo um tempo difícil. O ministério do profeta Isaías percorre quatro reinos de Judá: Uzias, Acais, Jotão, Ezequias. 4 governos, 4 reinos estabelecidos em Judá. Israel subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Tropeça, levanta, tropeça, levanta, tropeça, levanta, tropeça, levanta. A Bíblia chega a falar desse mesmo livro do profeta Isaías, logo no primeiro capítulo, o Senhor ministrando sobre Judá e dizendo: ó Jerusalém, que um dia foi uma terra de retidão e hoje se prostituiu. Hoje se prostituiu. O Senhor está alertando Judá por conta dos seus pecados. Ainda que seus pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Mas logo em seguida ele diz assim: e se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1, 18, 19. Comereis o melhor dessa terra. Deus levanta o profeta para dizer para Israel: Israel, está errado, está errado. Mas Deus tem uma proposta para você. A proposta é: os seus pecados vão ser enxugados, limpos, desfeitos, desfigurados. Vai acabar esse negócio. Porque a sua vida, que hoje é feia, é triste diante de Deus, vai se tornar pura de tal forma que será semelhante à branca lã, será semelhante à condição alva da neve, branca da neve. Mas se você quiser e se você ouvir, eu vejo Deus se preocupando com Israel de tal maneira que o Senhor está dizendo assim: eu estou direcionando para o que você tem que fazer. Apenas queira ouvir. Mas para você querer ouvir, para você poder ouvir, você tem que desejar ouvir. Se quiserdes, se você quiser. Eu vejo Deus falando isso à nossa geração. Eu vejo Deus falando isso conosco hoje. Se você quiser. Se você ouvir. Mas para isso você vai ter que ter o pressuposto do querer. Eu quero. Eu quero. Isso é tão sério do reino de Deus que eu me recordo daquela passagem que Jesus cura um homem que tinha lepra. E o homem que tinha lepra usa exatamente desse recurso para dizer para Jesus: Jesus, se queres, me limpa. Eu entendo que ele compreendia o sentido do uso da palavra querer. Porque o querer vai impulsionar as pessoas a irem além, a viverem o novo de Deus. E eu imagino que Jesus naquela hora percebe que aquele homem que era leproso dizia para Jesus, numa única questão, numa única pergunta: se quiseres, podes me limpar. Aquele homem estava dizendo para Jesus: o querer é teu, mas eu desejo. A decisão é tua, mas eu quero. E essa deve ser a natureza do nosso relacionamento com Deus. Pai, eu quero, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Ah, mas aconteceu o propósito alinhado, Deus queria aquilo. Não aconteceu o propósito alinhado, Deus não queria aquilo, e eu entendi. E eu não parei, e eu continuo seguindo, porque eu vou seguir nos passos de Jesus até o fim. Não importa aonde for, seguirei o meu Senhor. Quem está disposto a isso? Quem está disposto a isso? Quem? Aí o Senhor está dizendo: eu vou fazer uma coisa nova, Israel. Mas não se lembre das coisas que passaram. Não se lembre das coisas que vocês fizeram, das torpezas,
das práticas iníquas. Se lembra disso? Eu quero fazer uma coisa nova. E eu vejo a natureza de Deus que não é a mesma natureza do homem. Tão vingativa, a natureza do homem é tão vingativa. E o Senhor está sempre pronto para receber de braços abertos, é ou não é? Ele está pronto para receber de braços abertos. O plano de salvação, quem compreende o plano de salvação? Porque a gente julga quem andou errado, quem fez errado, quem cometeu as mais terríveis, os mais terríveis crimes, e a gente não entende, e a gente quer julgar e quer dizer assim: olha, eu acho que ele não deveria merecer a salvação. Talvez a gente meio que se comporte como Jonas se comportou quando ele foi comissionado para uma missão em Nínive, no meio de um povo atroz, de um povo perverso. E eu imagino que certamente o pensamento de Jonas era assim: eu vou pregar evangelho. Pregar evangelho não era evangelho na época, Antigo Testamento, mas vou pregar o amor de Deus, a palavra de Deus. Como é que eu vou levar esse negócio que é tão bom, vou levar para esse povo? Quero que esse povo vai para lá. Mas não é a natureza de Deus. Quando eu vejo a Bíblia falar em João 3,16, texto que todos nós conhecemos, na sua Bíblia deve estar exatamente assim: porque Deus amou o mundo. Quando a Bíblia diz: e nisto conhecemos o amor, que Ele deu a sua vida por nós, mesmo sendo nós pecadores. Eu vejo Jesus não colocando na balança, dizendo assim: esse não merece, esse não merece. A bandeja da balança de fulano de tal, essa balança está pesada, esse aqui não merece. Eu vejo Jesus olhando para cada um de nós e dizendo: vinde, amados de meu Pai. Vinde, amados de meu Pai. Eu vejo Jesus dizendo assim: Pai, eu sei que aqueles que me destes vêm até a mim. E se eles vêm até a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Eu vejo Jesus apagando os nossos delitos, nossos pecados, nosso passado, e dizendo: eu quero fazer uma coisa nova. Afinal de contas, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova. Por que é uma nova criatura? Por que é uma essência nova? Por que é uma criação nova? Porque passou por Ele. Passou por Ele. Passou por Ele. Eu vejo o profeta Isaías sendo levantado pelo Senhor para falar para Israel, para ajudar e dizer: olha, dá tempo ainda, você só precisa se corrigir. E ele prenuncia o cativeiro babilônico, mas parece que ninguém está entendendo nada, está todo mundo muito cego, espiritualmente está todo mundo muito cego, cada um preocupado com a sua vida, cada um querendo fazer aquilo que tem vontade, que lhe apraz. E eu começo a perceber muita semelhança aos nossos dias, porque se nós não estivermos atentos à nossa vida em Deus, nós vamos ler esse texto achando que foi somente um recorte histórico de algo que aconteceu 700 anos antes de Jesus nascer em carne. E isso não fala comigo. E aí a gente percebe o contrário. Em todo tempo, a Bíblia comunica alguma coisa para nós. Em todo tempo, ela está comunicando alguma coisa para nós. Sobretudo quando ela está tratando da prostituição espiritual de Israel, da apatia, da letargia espiritual de Israel, quando Israel passou a desconhecer quem era Deus para ela. Imagina quando alguém desconhece quem é Deus para si mesmo. Imagina quando alguém deixa de entender quem é Deus para si mesmo. Mas tudo isso passa por decisões, por escolhas. As pessoas vão fazer escolhas o tempo todo. Em todo momento a gente vai estar fazendo alguma escolha. O que você quer hoje? O que você quer hoje para entender o que Deus fala para nós em nossa geração, em nosso tempo, quando Ele diz assim: eu vou fazer uma coisa nova. E Ele diz: vai sair a luz. Sabe o que o Senhor quer dizer com vai sair a luz? Ele está dizendo: eu vou mostrar para você. Vai ficar claro diante dos seus olhos.
mas ninguém enxerga aquilo que não quer ver. Ninguém enxerga aquilo que não quer ver. Se você não quer ver, vai ser difícil você perceber o que tem que ser feito. Eu estou fazendo uma coisa nova. E aí eu percebo a natureza de Deus, dizendo assim: olha, eu só quero estar andando do seu lado. Eu só quero que você não me abandone. Eu só quero a sua companhia. E se você me acompanhar, você vai viver novidade de vida todo dia, em todo tempo. Você vai perceber que não é por circunstâncias múltiplas da vida, é pela presença. E eu começo a entender o quanto é especial a presença de Jesus Cristo. O quanto é especial a presença de Jesus. O que pode parecer, talvez para algumas pessoas, meio insensato, o que possa parecer talvez meio estranho para as pessoas, é a rotina de quem deseja viver uma vida de proximidade com Deus. E talvez alguém julgue como sendo algo estúpido para alguém que ora porque vai almoçar, porque vai para o trabalho e está orando e está falando com Deus, e está no trabalho e está dizendo: Senhor, eu faço o quê, Pai? Eu tenho que resolver problemas do trabalho, eu faço desse jeito, eu faço desse jeito. É quando alguém precisa sair, ir no mercadinho, na padaria e dizer: Jesus, eu estou indo comprar pão, eu compro 3 ou 4. Jesus, e alguém vai dizer assim: mas para que você vai perguntar isso? Por uma escolha. Eu escolho com quem eu quero andar, eu escolho meus amigos, eu escolho as minhas companhias. E tem alguém que diz para mim o tempo todo: eu quero andar com você, eu quero andar com você. E quem deseja estar andando do seu lado todos os dias é Jesus. Ele quer andar com você. Jesus quer a sua companhia. Jesus quer acordar com você. Jesus quer ouvir sua voz dizendo para ele: Senhor, bom dia. Bom dia, Pai. Bom dia. Senhor, o dia é bom. Aí você abre a janela, está um dia ensolarado, é bom. Mas se abre a janela e está chovendo, você diz: é bom, porque não é pela chuva ou pelo sol, é pela presença. Os nossos dias se tornam bons, agradáveis, felizes pela presença. Quem sabe você já viveu coisas semelhantes a essas que eu estou falando, e você viver dia após dia tão angustiado, de uma forma tão dura, tão pesada, tão ruim, mas talvez você vivendo até a mesma realidade, mas dizendo: Jesus é o Senhor quem me acompanha, é o Senhor quem está comigo. Você perceber que as coisas são diferentes. O que você julgava ser pesado, horrível, terrível antes, você percebe que se torna leve, tá tranquilo. Por causa de quem? Por causa de Cristo. A presença. É exatamente o que ele está dizendo: eu estou fazendo coisas novas. Para o coração que não deseja e não quer viver essa novidade de vida, não vai enxergar nada. Nem que passe alguma coisa tão clara aos seus olhos e um palmo diante do seu nariz. Mas para quem sabe que o justo vive pela fé, sabe que Deus está fazendo. E Ele está fazendo. Ele está fazendo. Ele está fazendo. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de alguns dias você vai achar. Mas entrega a Ele. Dá a Ele. Deixa Ele cuidar das coisas. Eis que faço uma coisa nova e vai sair à luz, você vai ver. Ou você não sabe. Eu vejo Deus dizer assim: não é possível que você não saiba. O Senhor está falando com Judá e está dizendo: eu vou fazer uma coisa nova. Você não sabe? É como se você dissesse assim, ó: Jesus, deixa eu perguntar uma coisa para você. Jesus muda vidas? Você sabe disso ou não sabe? Alguém não sabe que Jesus muda uma vida? Pronto, agora pergunta para alguém que está perto de você e diga assim: você sabia que Jesus muda uma vida? Ou você não sabe? E eu vejo o Senhor, através do profeta Isaías, trazendo exatamente isso para ajudar. Será que até agora vocês não entenderam que Deus está querendo fazer algo novo? Eu percebo como se fosse assim: lembra-te dos teus pais e antepassados. Lembra
da lei de Moisés, lembra do histórico de Israel saindo do Egito, da escravidão, para se apropriar da terra prometida pelo Senhor. Se lembra que Deus, desde aquele tempo, estava fazendo algo novo. Vai um pouco lá para trás, vai lá para Abraão. Lembra-te lá de Abraão, que foi tirado da sua terra, a terra da sua segurança, a terra da sua comodidade, mas o Senhor tinha algo diferente para dar a ele. Nasce a promessa, se estabelece a promessa, e Abraão, pai da fé, abre mão de toda aquela tranquilidade e conforto de deixar as coisas como estão, e ele passa a andar na direção da coisa nova que Deus estava proporcionando. Eu percebo que é exatamente isso, quando o profeta diz: ou não sabereis. Será que você não sabe? Será que você não sabe que Deus é capaz de colocar um caminho no deserto? Será que você não percebe? Porque entender caminho no deserto é um negócio extremamente complexo, né? Entender um caminho no deserto é extremamente complexo. Entender rio no ermo, onde nada tem, onde não há vida, onde não existe absolutamente nenhuma razão justificável para haver vida. E o Senhor diz: eu vou colocar rio, eu vou trazer vida onde está morto, eu vou trazer vida onde não há. Israel acorda, Israel se dá conta, percebe, nota o que Deus está propondo, o que Ele está proporcionando. Talvez nossos dias de vida estejam sendo como nos tempos de Judá naquela época. Talvez os muitos afazeres, talvez as muitas tarefas da vida, muito enfado. E eu vou dizer para você, por experiência própria, qualquer coisa que a gente viva sem a perspectiva de que aquilo é para Deus, torna-se um enfado. Em algum momento, talvez em algum tempo, você vai achar que aquilo é bom. Mas depois de uma fase, depois de uma etapa cumprida, você vai perceber que aquilo é enfado. Mas se você tiver Jesus nisso, você vai perceber que tudo tem o fluir do amor de Deus. E pelo fluir do amor de Deus, coisas novas estão acontecendo em todo o tempo. Estão acontecendo em todo o tempo. Como é que você está preparado para isso? Como é que você se prepara para isso? Para viver a novidade de vida que Deus está proporcionando e está nos propondo. Eu quero viver todo o tempo desfrutando do novo de Deus. A nossa vida precisa ser uma vida a buscar o novo de Deus, a novidade de Deus, porque Ele declara isso: vai sair a luz. Você quer? Se você quer, vai sair a luz, vai chegar ao seu conhecimento, vai chegar ao seu entendimento, vai aparecer para você. O problema não está nas coisas acontecerem, está na incredulidade das pessoas em acreditarem que elas vão acontecer. Talvez para Israel naquele tempo fosse difícil entender que era possível voltar atrás. Voltar atrás nas decisões, nas escolhas, não no passado, porque o próprio Deus estava dizendo: não lembra mais, já foi. Mas voltar atrás nas escolhas. E nós temos a oportunidade de voltar atrás nas escolhas. Olhar o que foi feito de errado, avaliar o que foi feito de errado, refazer, reconstruir, redimensionar. A vida ela é constituída dessa forma, para que a gente possa redimensionar. Redimensiona o valor do seu casamento, da sua casa, redimensiona o valor da sua família, redimensiona o valor do seu trabalho, redimensione o valor das coisas que você tem, das oportunidades, das experiências que você já tem vivido. Refaz isso, redimensiona isso, para que a gente não venha incorrer no equívoco que muitas vezes se repete e torna-se uma repetição natural de padrão. O ser humano passa a viver a repetição de padrões que ele mesmo estabelece ao longo da sua existência. E a gente percebe como isso é tão frequente, tão frequente, tão frequente. Chama Jesus para fazer parte disso. Senhor, eu quero fazer acompanhado.
Eu não consigo mais fazer nada sem o Senhor. Eu não consigo fazer mais nada sem a companhia do Senhor. Eu não consigo mais dar um passo, Senhor, se não for direcionado, se não for condicionado pela vontade do coração do Eterno. Eu não consigo. Não dá. Decide, Senhor, comigo, me instrui para que as minhas decisões sejam alinhadas à Tua vontade e eu possa fazer aquilo que apraz ao Senhor. Essa é a nossa natureza, irmãos. Essa é a nossa natureza, essa é a nossa conduta, ou deve ser, ou para algumas pessoas deveria ser. Para que não sejamos assemelhados a Israel vivendo, a Judá vivendo naquele tempo, distante de Deus, como ovelhas desgarradas, como um povo sem Senhor, sem direção, um povo desorientado, cada um fazendo aquilo que satisfazia a sua própria vontade, e se tornando vergonha de Deus. Mas ele diz: eu faço uma coisa nova. Eu faço uma coisa nova. Eu volto a entrar na questão da nossa condição humana. Talvez você olhando para você mesmo, dentro de você mesmo, você diria assim: eu não teria tanta paciência. Eu não teria tanta paciência. Mas o amor de Deus é paciente. E isso de fato é o amor. Coríntios capítulo 13. O amor é paciente. O amor não se ensoberbece. O amor não busca os seus próprios interesses. E vemos que Deus é amor. Porque se isso não fosse amor, seria simples ele botar na cara e dizer: mas você é um pecador, contrariando a direção, o comando da minha voz, a minha palavra, os meus mandamentos, todos eles contrariados, porque você é alguém de dura cerviz, é alguém de coração endurecido. Não, mas ele não faz isso, porque o amor não busca os seus próprios interesses, não se ensoberbece. E por isso que a Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange, porque a gente olha o Senhor com tanto apreço, dizendo: eu quero fazer um negócio diferente na sua vida. Para alguém que se levanta, cai, tomba, levanta, cai, tomba, volta atrás, faz aliança, quebra aliança, diz que ama e depois desama, quer andar junto, depois não anda mais. Faz compromisso com Deus, e quantas pessoas dizem: Senhor, olha, a partir de agora eu vou fazer isso, promete mundos e fundos, e fica por um tempo, fica por um período, e depois parece: não, as coisas não são mais do mesmo jeito. Não são as coisas que não são do mesmo jeito, é porque talvez o seu coração não bata como já bateu um dia por Ele. É porque talvez o coração não esteja pulsando mais do mesmo jeito. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não se preocupa não, porque talvez aos olhos dos homens você até fique preocupada como vai ser, mas aos olhos de Deus Ele está dizendo: olha, se lembra das coisas passadas? Não, vamos lá, vamos de novo. A proposta de Deus não é envergonhar. A proposta de Deus não é envergonhar a sua criação. Deus quer envergonhar o diabo, Deus quer envergonhar o pecado. Deus não quer envergonhar a sua vida. Ele não quer envergonhar a sua vida. Ele quer honrar você. O que mais Deus quer é honrar você. Mas existe um pressuposto, uma premissa, que é a premissa da justiça de Deus. Imagina o Senhor com a sua palavra para cumpri-la. Jeremias 1,12, né? Eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Imagina o Senhor com a sua palavra, e está aqui escrito nessa página:
vou abençoar a sua vida, você vai ser próspero, bem-sucedido, tudo de bom para você e tal. E a gente ouve isso, aleluia, glória a Deus, Deus é bom, oh, que maravilha, ah, que coisa boa, mas peraí, tem uma página que antecede, aí se vira a página e diz assim: se você não fizer assim, olha, você vai precisar, entende? E o grande problema do relacionamento com Deus hoje é a fragmentação do Cristo para as pessoas, porque as pessoas querem o Cristo da salvação, querem o Cristo da bênção, mas não querem o Cristo que governa, porque o Cristo que governa vai dizer: se fizer assim está errado, e se você fizer o que está errado, a premissa da justiça vai ter que ser vivida, vai ter que ser cumprida. As pessoas querem uma parte da página que vai dizer que está tudo bem, que está tudo certo, que vai ser próspero, abençoado, bem-sucedido, e acham que a forma de se relacionar com Deus é a mesma que muitas vezes as pessoas se relacionam com os homens, com as pessoas, que dá para fazer de qualquer jeito, dá para fazer de qualquer forma, não tem problema nenhum. O problema de Israel no tempo em que o profeta Isaías foi levantado pelo Senhor, o problema de Israel foi achar que aquilo não era nada. Não, é só mais alguém que está sendo exigente, só mais alguém, não é assim não, Deus não está falando exatamente isso, não é exatamente dessa forma. E o que poderia ser simples, parecer simples, e era simples, deixa as coisas do passado. Deus estava dizendo: você, Israel, viveu o ânimo dobre até aqui, você não confiou até aqui, você abdicou de um relacionamento, de um envolvimento até aqui, mas vamos deixar esse negócio para trás, Eu não sei, você sendo ministrado pelo Espírito de Deus, e o Senhor dizendo para você: olha, o que você fez, deixa para trás. Mas não é deixar lá atrás e deixar como se fosse de qualquer jeito, qualquer coisa, joga para cima de qualquer jeito, não é isso. É assim, deixa isso lá a partir de uma nova decisão, de uma nova escolha. Deixa isso para lá a partir do seu entendimento e compreensão de que tem algo diferente para ser vivido a partir de agora. Deixa isso para lá. Foi exatamente o que Deus estava falando pelo profeta Isaías a Judá. Se você se levantar diante de tanta torpeza, de tanta sujeira, mas realmente o seu coração estiver sendo sincero, então você vai perceber que alguma coisa nova vai acontecer. As coisas vão acontecer, e eu vou fazer sair a luz, eu vou te mostrar, você vai ver, você vai perceber, porque alguma coisa diferente vai acontecer. Israel não quis desse jeito. O livro do profeta Isaías trata da condenação em parte dele. Praticamente metade do livro do profeta Isaías fala da condenação. A outra metade fala da restauração. Tem muita gente que ainda prefere viver o tempo da condenação. E Deus está propondo reconstrução. Reconstrução. Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. E para a gente perceber que tudo agora é novo, eu vou precisar aguçar a minha expectativa em Deus. Eu vou precisar aguçar a minha expectativa em Deus. Sabe, o meu nível de relacionamento com Deus muda, porque agora não é Deus. Agora é o meu amigo. O meu amigo. O meu pai. Eu não quero entristecer o meu amigo, eu quero andar com ele. Eu quero a companhia do meu amigo. Eu quero compartilhar desses momentos com meu amigo. Quantas pessoas já desfrutaram de uma boa amizade? Quantas? Levanta a mão. Quem já teve uma amizade mesmo? Amizade mesmo. Gente, de você dizer assim, poxa, é amigo mais chegado que irmão. É alguém tão perto, é aquilo que você sabe que foi bom.
Agora você começa a olhar de uma forma diferente para Deus, porque Ele é o seu amigo, mais amigo do que o melhor amigo com quem você manteve uma amizade. Eu quero andar com meu amigo, eu quero estar com Ele, eu quero estar com Ele. Me lembro na adolescência, eu tinha um amigo, consegui um contato com ele no final do ano passado, mas a vida nos levou para direções diferentes. Mas eu me lembro na época da nossa adolescência, um tempo de cursinho pré-vestibular, uma amizade tão legal, e a gente tinha o hábito de, lá no condomínio onde ele morava, tinha uma quadra, a gente gostava de praticar esporte, a gente ia para lá para jogar vôlei. Depois ele disse assim, pô, a gente podia fazer na praia, bora pra praia, a gente ia. Mas era uma amizade tão legal, sabe? Aí ele me ensinou uma certa oportunidade, já contei isso aqui na igreja, mas ele me ensinou uma certa oportunidade, uma forma de quebrar coco com a mão. Alguém já fez isso? Primeira vez que eu fiz, saiu um hematoma tão grande na minha mão, mas depois eu entendi a técnica, entendi o jeito, e a gente ficava brincando de quebrar coco. E era legal assim, porque a amizade que eu tinha com ele era com a família dele, a mãe, as irmãs. Sabe quando você se lembra de uma amizade, diz assim, poxa, foi tão legal, me lembro quando eu fui em tal lugar, me lembro quando eu fiz tal coisa. É a gente alimentar essa amizade com Deus. Senhor, olha, Pai, se lembra, Pai, quando eu estava naquele ônibus, Senhor, o Senhor falou no meu coração, Deus estava passando por uma situação, eu estava, Pai, preocupado. Senhor, olha, lembra, Pai, quando eu estava de férias com a família, Senhor, e nós oramos naquele momento, estávamos naquele instante de lazer. Ah, Senhor, o Senhor vai se lembrar, o Senhor se lembra mais do que eu. Coisa que a gente só faz com um amigo. De você dizer para ele assim, olha, Senhor, olha, eu fiz tal coisa e no dia eu fiquei tão chateado, mas foi tão engraçado, foi divertido. Agora, Senhor, eu consigo dar risada do que aconteceu, mas no momento foi tão difícil. Olha, foi tão difícil, Senhor, mas agora a gente dá risada. E a gente pode dizer para ele, Senhor, porque o Senhor fez parte da minha história. Nós estamos fazendo parte da história da existência humana, mas tem muita gente que está perdendo a oportunidade de fazer com que Deus faça parte da sua própria história. É relacionamento com Deus, e é o que Deus espera, relacionamento. Que você não vai ter uma regra própria, mas você vai ter a particularidade de conduzir e de caminhar junto de alguém que se predispõe a andar com você. Israel não entendeu dessa forma. Quem sabe Israel estava atemorizada, quem sabe com medo da reação do próprio Deus. Como vai ser a reação dele? A gente já deu tantas costas para ele, a gente já negligenciou tanto o relacionamento, o envolvimento. Talvez para algumas pessoas seja difícil olhar nos olhos do Senhor e dizer, Pai, me perdoa, mas me recebe de volta, me toma de volta aqui em teus braços. O medo, o opróbrio, a vergonha para algumas pessoas talvez seja o maior obstáculo, o maior empecilho. Mas ele olha para tudo isso e diz assim, deixa isso, deixa essas coisas, não se lembra dela, não considere mais as antigas. A Bíblia fala deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Prossegue para aquilo que está diante de você, as coisas velhas passaram. Jesus faz novas todas as coisas, Ele está fazendo algo novo hoje, Ele está fazendo algo novo, e talvez seja aquilo que você julga ser tão difícil, talvez seja como abrir caminho no deserto, mas para Ele é tão fácil. Talvez seja trazer vida para um lugar morto, colocar água, rios no ermo, mas para Ele é tão fácil. Ele só pede uma coisa: se quiserdes,
Se quiserdes. Se quiserdes. O ministério de Jesus Cristo foi todo pautado no se quiserdes. Quer ser salvo? Quer ser curado? Quer ser restaurado? Quer viver uma vida diferente? Quer? Só isso. Só isso. E Ele faz tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. Fecha teus olhos. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos, Senhor, nessa hora de intimidade, de busca, de comunhão, nós queremos, Senhor, colocar o nosso coração aberto, Senhor, transparente, límpido, Pai, diante dos Teus olhos, para que assim como disse o rei Davi, numa certa oportunidade, Senhor, olha para dentro de mim, vê se há algum caminho mau. O nosso coração, Senhor, posto em Tua presença nessa hora, nós sabemos que o Senhor não nos traz a vergonha dos nossos erros. O Senhor traz a oportunidade da reconstrução. O Senhor nos traz a oportunidade de criarmos um tempo novo. Isso é muito amor, Pai. Isso é muito amor. Isso é muito amor, Pai. Obrigado, Senhor, por esse amor que não nos condena. Obrigado por esse amor, Senhor, que não nos expulsa. Obrigado por esse amor, Pai, que não produz no Senhor repulsa de nós. Porque o Senhor nos amou primeiro. E mesmo antes da fundação do tempo, o Senhor já havia exposto esse amor. Nada, Senhor, absolutamente nada pode apagar o amor de Deus para conosco. Mas está escrito que o que faz separação entre nós e o nosso Deus, assim está escrito, o que faz separação entre vós e o vosso Deus são os vossos pecados. Por isso, Pai, nós não queremos deixar que o pecado venha reger a nossa vida, porque o pecado não nos aproxima de Ti. O pecado, Senhor, nos torna nojentos, nos torna fétidos, sujos. Mesmo o Senhor com tanto amor, mesmo o Senhor nos amando, Pai, o pecado, Senhor, nos desfigura, porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança do Senhor. Nós não parecemos, Pai, com o pecado. Nós não parecemos, Senhor, com o pecado. Nós parecemos com o Senhor, porque o Senhor foi o padrão, foi o modelo, para que fôssemos feitos à Tua imagem, conforme a Tua semelhança. Então, Senhor, nós não queremos, Pai, debruçar as nossas vidas e ancorá-las numa vida de pecado, numa vida de transgressão, numa vida, Pai, distanciada. Nós queremos viver algo novo, e o novo, Senhor, de Deus para nós, nesse tempo, Pai, profético, em que o Senhor, ó Deus, restaura as profecias, Senhor, que o Senhor restaura, Pai, ó Deus, a mensagem endereçada aos corações, aos povos, e cremos, Senhor, que as nações, é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem de vestes limpas, é uma mensagem, meu Senhor, de restauração, de renovo, uma mensagem de salvação. E queremos, Senhor, pontuar essa mensagem, Pai, de restauração e de renovo, preconizada, Pai, por uma decisão que nos leve a fazer a coisa certa. E fazer a coisa certa, Senhor, é andar diante de Ti com o coração transparente, com o coração, meu Senhor, instruído na Tua palavra, instruído, meu Senhor, segundo a Tua vontade. É dessa forma, Pai, é dessa maneira que nós queremos viver, é dessa forma que nós queremos desfrutar, Pai.
Porque nós decidimos morrer com Cristo. E se nós morremos em Cristo, com Cristo também ressuscitamos para uma nova vida. Entendendo, Senhor, entendendo a razão de ser do sacrifício da cruz, senão, Pai, tornaríamos vão o sacrifício de Jesus. Mas o sacrifício de Cristo na cruz, ó Deus, o seu sangue derramado, o seu corpo partido, machucado, transfigurado, Pai, era para poder dizer para nós o quanto era valiosa a nossa vida, o quanto era preciosa a nossa vida aos teus olhos. E o Senhor desejou ter-nos de volta. O Senhor desejou, Pai, nos trazer de volta. E nós sentimos, Senhor, o abraço paternal, o abraço de pai, o abraço de quem acolhe, o abraço de quem proporciona um tempo de novas coisas, um novo tempo. E nós queremos, Senhor, nós queremos viver esse novo tempo. Nós queremos viver esse novo tempo, Senhor. Assim, Pai, nós nos consideramos mortos para o pecado, mas vivos, Senhor, para Ti. Vivos para Ti. Mortos, Senhor, na dimensão de uma vida tão perversa, de uma vida tão atroz. Mortos, meu Senhor, para aquela rotina, Deus, das quais sequer nós desejamos lembrar, e não lembraremos, não validaremos, mas queremos viver uma vida nova. Por isso, ó Deus, cremos, Senhor, na Tua palavra que nos diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Assim nos entendemos no Senhor, assim nos vemos, Pai, no Senhor. Estamos certos, Deus, de que essa nova vida e a proposta de um tempo, meu Senhor, de novidade, é algo, meu Senhor, premente, é algo que o Senhor nos traz para já, para agora, para agora. E eu creio, Senhor, que tem pessoas nesse lugar que estão dispostas a viver esse novo, um novo de Deus, o novo de Deus. E eu quero ministrar sobre a sua vida, sobre o novo de Deus. Quem é que precisa do novo de Deus? O novo de Deus na vida espiritual, o novo de Deus na vida profissional, no trabalho, o novo de Deus no relacionamento com o Pai, o novo de Deus na vida sentimental. Quem está precisando do novo? Quem está precisando do novo? Pois eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida que precisa do novo de Deus. Seja sobre você o novo de Deus para renovar a sua intimidade com Ele, o novo de Deus para te colocar diante do Senhor como um vaso transbordante da presença, o novo de Deus para redimensionar a sua posição social, a sua posição profissional, o novo de Deus para te colocar em condição e posição importante para Deus, dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança. Eu declaro em nome de Jesus tudo isso como novo de Deus, para mudar aquilo que um dia talvez foi esquecido, para trazer de volta aquilo que um dia você considerou como morto, um projeto que foi abandonado no passado, um sonho que foi esquecido porque alguém disse que não dava e que jamais aconteceria. Alinha o teu propósito agora com Deus, em nome de Jesus, porque eu declaro em nome de Jesus, com essa palavra sobre a sua vida, que o Senhor está fazendo algo novo, e Ele está fazendo sair à luz, Ele está permitindo que você veja, que você sinta, que você saiba. É o Espírito de Deus que está trazendo à tona, que está trazendo para a superfície da sua alma, para a superfície do seu coração. Ele te dá a entender agora o que tem que ser feito, Ele te dá a percepção do que precisa ser feito, realizado, algo que talvez você precisasse fazer e não tinha feito, algo que você precisava executar e ainda não estava executado. Mas eis que agora
Ele está colocando um caminho no deserto. Um caminho no deserto. E Ele está colocando rio no ermo. Ele está gerando vida no lugar que estava morto. Ele está gerando vida no lugar que estava morto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim, Senhor, eu declaro essa palavra profética sobre a vida de cada pessoa que crê, de cada pessoa que compreende, Pai. Ó Deus, a direção do Teu Espírito, a direção, Pai, do Teu coração, para que elas possam viver o novo permanente de Deus. Em nome de Jesus. Amém.